Olá, muito boa tarde, tudo Olá, bem, gente? Quinta-feira, 18 de junho, e nós voltamos de uma live de uma maneira especial para tratar de um assunto bastante relevante para a pessoa com deficiência de todo o Brasil. Boa tarde, Rodrigo Rosso, tudo bem? opa, boa tarde, Abrão. Abrão Dib Júnior, diretamente lá da cidade de Serrana, pertinho de Ribeirão Preto, eu aqui de São Paulo, e com a gente na tela aqui está o Naum Mesquita, que é lá de Brasília. O Abrão vai fazer as apresentações do Naum. Nós teremos também hoje algumas participações específicas aqui, né, de alguns parceiros nossos, companheiros nossos, associados aí da Abridef também, lojistas, fabricantes, porque a gente vai falar hoje de um tema bastante relevante, que é sobre a linha de crédito do BB Crédito Acessibilidade, que o Abrão vai explicar para vocês. Eu vou ter que dar uma saidinha agora, daqui a pouco eu retorno. O Abrão vai explicar para vocês o motivo da nossa live de hoje. Obrigado pela presença, Naum, obrigado por aceitar o convite da gente. O Abrão vai apresentar todos vocês direitinho, eu vou dar uma saidinha, ele explica o tema da live, apresenta os nossos convidados, já já eu volto aqui. Até mais. Legal. Bom, comigo na tela, Naum Mesquita, coordenador geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todo o nosso público conhece o Naum, sabe do trabalho maravilhoso que o Naum realiza, e eu quero te agradecer, Naum, no dia de expediente em Brasília, no dia de muita correria, você estar conosco no Sistema Reação. Boa tarde, seja bem-vindo, viu, Naum? Muito obrigado, Abrão, é um prazer. Obrigado por convidar a secretaria para participar desse bate-papo. Legal. Conosco também Maria de Mello, de Belo Horizonte, da Tecnoarcária. Maria de Mello tem um trabalho também com bastante detalhes na tecnologia assistiva. Boa tarde, Maria de Mello, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estarmos todos aqui juntos e é uma excelente oportunidade de discutir o tema. Legal, legal. De São Bernardo do Campo, nós estamos com a Mariane Santana, que é secretária municipal da pessoa com deficiência de São Bernardo do Campo, que também faz parte da linha Move. Tudo bem, Mariane? Boa tarde, obrigado por estar conosco também nesta live de quinta-feira, 18 de junho. Boa tarde, Abraão, boa tarde, Naum, obrigado por me convidar, porque é um tema muito relevante, principalmente porque não dá para ver daí, mas eu sou cadeirante há 20 anos, então é inadmissível esta novidade que está pairando pelo ar. Legal. Só para esclarecer quem está chegando agora na live, nós vamos fazer detalhadamente um alerta que o Departamento de Jornalismo do Sistema Reação vem fazendo sobre uma possível suspensão da linha de crédito do BB Acessibilidade. Daqui a pouco nós vamos entrar com todos os detalhes sobre isso também. Quem também está conosco é o Júlio, da Kit Livre. Júlio, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo na nossa live desta quinta-feira pelo Sistema Reação. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Abraão? Boa tarde, agradeço aí a participação para estar junto com vocês nesse assunto aqui importante e que gera realmente bastante possibilidade para a aquisição de qualquer produto de acessibilidade. Então, a gente está aqui para poder contribuir, o que a gente puder ajudar, também entender um pouco melhor sobre essa novidade não muito boa, né? Legal. Todo mundo junto no Sistema Reação, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter. Nós tratamos esse assunto com bastante seriedade. Já há alguns dias, nós estamos trabalhando em um levantamento nacional sobre as linhas de crédito para pessoas com deficiência que existem em todo o Brasil. E nós nos deparamos, ao fazer uma avaliação detalhada do orçamento da linha de crédito do BB Acessibilidade, de que houve uma queda do valor liberado deste ano em relação ao ano passado, ao ano anterior. É sobre isso que nós vamos conversar durante toda a programação de hoje. Eu queria saber com o Marcos se nós temos mais algum convidado na sala de espera da live. Tem mais alguém com você aí, Marcos? Se tiver mais alguém, coloque para mim. Nós estamos aguardando o Luciano, da Movimento, estamos aguardando também o Nelson Nolé, da Converpes. Eles daqui a pouco chegam para poder participar conosco. E o Rodrigo Rosso volta para a nossa Acabei de voltar. Depois que ele fez o disparo do link desta live
pelos contatos do WhatsApp, o Rodrigo volta a participar da nossa live. E o Rodrigo hoje, não só como membro do Sistema Reação, esse sistema que abrange Revista Reação, TV Reação, o Rodrigo também é presidente da ABRIEF, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. E acho que caiu o contato do Abrão lá. Acho que a gente perdeu o contato do Abrão. Foi isso? Opa, estamos com problema de geração das imagens aqui. Estou por aqui, o Rodrigo não. Vamos lá. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Historicamente, qual é a trajetória dessa linha do Banco do Brasil, do BB Acessibilidade? O que você pode contar para a gente desde o início desse programa? Como ocorreu? Você acompanha esse trabalho desde 2012, quando foi o primeiro ano dessa linha de crédito? Ótimo, bom a gente começar do histórico mesmo. Sim, eu tive a oportunidade de acompanhar o início dessa linha de crédito. À época, eu era consultor do Ministério da Saúde, né, na área técnica de saúde da pessoa com deficiência, e as tratativas, né, dos projetos para a pessoa com deficiência eram bastante dialogadas intersetorialmente. Então, eu acompanhei a criação dessa linha, a formatação da primeira planilha sugestiva, né, dos produtos a serem financiados, a tipificação, a relação que ele teria com a tabela SUS. Então, a partir de 2018, o Banco do Brasil começa a realizar a negociação dessa linha de crédito subsidiada, especialmente construída para aquisição de tecnologia assistiva. Legal. Ou não, eu lembro que na época, na ocasião, a gente também, como a Abridef e a Abotec, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A Abridef e a Abotec, nós somos convidados também pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, na época, né? E na época também fomos convidados pelo próprio Banco do Brasil e participamos do processo de desenvolvimento, de criação e tal, dando ideias. Acho que eu cheguei aí para Brasília na época umas 6 ou 7 vezes ou mais. E depois fomos convidados para o lançamento do BB Crédito Acessibilidade. Até você deve se recordar que naquela época, quem pegava esse crédito, ele... Abrão, só uma coisinha aqui, eu não estou localizando no Facebook a nossa chamada, viu? Você chegou a colocar aí? Tá entrando? Porque eu abri o Face aqui agora e não está aparecendo nossa live. Tá sim, estamos ouvindo. Tá sim? Estamos ouvindo. Tá. Então vamos lá. E na época, eu lembro que quando ele foi lançado, eu até cheguei no dia do lançamento, mandaram um convite para a gente, teve aquela solenidade onde todo mundo apresentou o plano e tal. Eu lembro que na época, como é que funcionava? A pessoa com deficiência ia até a loja, ou familiar, pegava a nota fiscal do produto que ele escolhia, levava até o banco, e o banco depositava, fazia todo o processo por intermédio da nota fiscal, e depositava na conta do próprio cliente, da própria pessoa que estava comprando o produto e não do lojista que estava vendendo. Isso deu um problemão, a gente avisou no dia do lançamento que isso ia dar problema, porque o que acontecia? O lojista ficava com um abacaxi, com um imposto para pagar daquela nota, e muitos usuários que iam na loja para se usufruir do BB Crédito Acessibilidade, pegava a nota fiscal, pegava o dinheiro no banco e nunca mais voltava na loja para pegar o seu produto e pagar. Então, isso aconteceu demais, aconteceu muito. E aí, teve aquele outro trabalho para mudar isso, né? Até aí demorou, acho que uns 2 anos, não foi desse jeito ainda. E depois demorou um pouquinho, mudou-se esse processo, passou então a ser depositado o valor do crédito na conta do lojista ou do fabricante, enfim, de quem o consumidor comprava o produto, que é o correto. Né? Quem você vendeu, recebe, senão você fica com o abacaxi do imposto da nota para pagar ainda. Aí tudo bem, aí a gente teve um outro problema, que como essa linha de crédito era uma linha de crédito que era pré-aprovada, uma linha de crédito com uma certa facilidade, apesar dos gerentes do Banco do Brasil, no Brasil inteiro, mais de 90% não sabia nem que a linha de crédito existia, porque a gente fez uma pesquisa na época, várias vezes, por umas 2 ou 3 vezes isso,
ligando para agências do Banco do Brasil, Brasil inteiro, ninguém sabia, a maioria não sabia. Mas o que acontecia? A pessoa ia lá, ou o próprio usuário, ou um parente, um amigo, comprava esse equipamento, a loja recebia e passava-se, então, ter o débito em conta corrente daquela pessoa que comprou das parcelas, o débito das parcelas. E o próprio Banco do Brasil, na época, na ocasião, também nos chamou lá, eu fui com o presidente da Bridef, foi o presidente, na época, da Abotec junto comigo, porque, na época, estava um problemão, porque estava acontecendo uma inadimplência enorme no Banco do Brasil, porque as pessoas pegavam o produto, pegavam o dinheiro e depois aquele valor ia na conta, o débito daquela prestação todo mês, e aquela pessoa se esquecia, porque às vezes não movimentava aquela conta, ou só abriu aquela conta em função de pegar esse crédito e nunca deu bola para aquela conta e o banco não recebia. Então, isso também foi um motivo de bastante discussão na ocasião. E até que depois achou-se lá um consenso. A gente sugeriu 3 meses na época, nessa reunião, e o banco optou por 6 meses, para que a pessoa tivesse, então, a conta no Banco do Brasil há mais de 6 meses para poder pegar esse crédito. E isso acabou sendo um dificultador para muita gente. Diminuiu, eu acredito, e muito, a inadimplência junto ao banco, mas, por outro lado, teve muita gente deixou de ter o alcance a esse crédito aí. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória toda aí que a gente vem acompanhando nesses 6 anos já de BB Créditos de Acessibilidade, não? Nós, de fato, a gente, desde que eu cheguei na secretaria, nós tivemos algumas reuniões já com o Banco do Brasil, né, com os gerentes responsáveis pela linha de crédito. Eles apresentaram esse processo do como o banco foi experienciando os resultados e como ele foi aperfeiçoando os mecanismos. De fato, houve a inversão, né? Agora o depósito ele é feito para o fornecedor diretamente, o fornecedor apresenta a nota fiscal do item, né? Existe o contato ainda do cliente com o banco e eles passam a exigir agora 6 meses de conta corrente para aprovação. Justamente que a pessoa não criasse uma conta ali naquele momento, mas por não ser a sua conta principal, não ter movimentação, muitos esqueciam, né, de fazer esse processo, como você perfeitamente narrou. Mas a gente acaba tendo um histórico muito positivo dessa linha de crédito. O Banco do Brasil nos mandou um histórico que até novembro de 2019 foram realizadas 74.978 operações do BB Crédito Acessibilidade. Que bacana. Então, de fato, teve um impacto, né? Quase 75 mil pessoas ali naquele momento, que a gente está falando de novembro. Então, até agora, né, até junho, enquanto está em operação, continuou, né? A gente transacionou normalmente o primeiro semestre com recurso, e só nesse momento o banco realizou um desembolso de 557 milhões de reais, no sentido dos valores que foram operados. Então, é uma política pública de impacto para a pessoa com deficiência e que atende uma gama muito ampla, né, de tecnologia assistiva que pode ser adquirida. E que, como toda política pública, necessita de ser revisitada constantemente para ser aperfeiçoada. Essa não é diferente. A gente tem, inclusive, parte dos nossos diálogos com o Banco do Brasil na análise do que a gente pode e deve aperfeiçoar na linha de crédito. Uhum. Oi. Fala, Abrão. Pois não. E a gente houve essa alteração, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento regular sempre estava em torno de 10 milhões. O ano passado havia sido destinado 10 milhões para a linha de crédito, né? Mas esse ano, devido aos cortes em todas as áreas, acabou que foi destinado apenas metade, apenas 5 milhões. E o banco nos apresentou que esse valor já tinha sido atingido, né? Agora, até o meio desse ano. Não, no histórico normal das transações, em 2019, esse já era a movimentação típica. Ou seja, se você projeta ali um pequeno acréscimo anual, a gente já iria bater no limite de ter que exceder para o ano que vem mais do que 10 milhões.
Então, não apenas Entendi. a gente tinha que garantir esse ano 10 milhões para essa linha de crédito, como já começar a planejar para que 2021 houvesse um acréscimo, muito provavelmente para 12 milhões, 11 milhões, não muito, mas haver um acréscimo no sentido da corrente. Outra questão que nós detectamos é que ainda é uma linha de crédito muito utilizada no Sul e Sudeste, né? O Sudeste ele é o campeão de consumo, mas pouquíssimo utilizada ainda, talvez por desconhecimento da população, Eu ia falar isso. no sentido de comunicar. Nós só temos um índice de consumo de 5% da linha de crédito no Norte, 5% no Centro-Oeste e por volta de 11% no Nordeste. Então, ainda há um potencial de crescimento imenso. Se nós começarmos a melhorar essa divulgação da possibilidade dessa linha de crédito, mais pessoas podem consumir, né, no sentido de acessar tecnologia assistiva por essa modalidade. Então, é uma política importante, né, volto a repetir, mas ela necessita aí de, inclusive, mais fomento, mais divulgação, e a gente estava fazendo todo esse processo dentro da secretaria para essa nova modalidade, para um momento de dar mais destaque a essa política a nível nacional, né, principalmente nessas regiões do país que a gente já detectou que estava consumindo muito pouco. Eu vou contar para você o milagre, mas não vou contar o santo. Mas logo lá atrás, a gente percebeu logo no lançamento dessa linha que muita gente não tinha acesso, não conhecia, não tinha conhecimento. Até como o Abridef, na ocasião, não sei se você soube disso, não, mas o Banco do Brasil e a Abridef, nós fizemos uma parceria, eles me mandavam caixas e caixas para nós da Abridef, de folderzinhos, de folhetinhos do BB Crédito Acessibilidade, para que a gente, em todos os eventos que a Abridef participava, em todos os eventos que a própria revista Reação participava também, e também a gente mandou pelo correio esses folhetos, esses folders, para praticamente para todos os nossos associados, e também enviamos para a Abotec, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que detém muitas lojas, né, de próteses, de órteses e venda de cadeira de roda. A gente mandou também para que eles distribuíssem esses folhetos. E a gente sentiu, então, a partir desse momento, uma grande evolução na procura, né, e na utilização dessa linha de crédito. Mas a reclamação geral de todo mundo era isso, que ia no banco ou ligava no banco e ninguém sabia, o gerente não sabia da linha de crédito. E aí eu fui, mais uma vez, mas aí como revista, fizemos uma pesquisa várias vezes, mais de uma. Nossa redação fez uma pesquisa nas agências do Banco do Brasil, realmente 90% nunca tinha ouvido nem falar. Os lojistas sentiram isso também, que eles começaram, a ter que ensinar o gerente do banco como é que aquela linha funcionava e que aquela linha existia, né, com a agência mais próxima deles aí, da loja de cada um deles. E isso incomodou a gente foi ver através do BB Crédito por que isso acontecia, por que não se divulgava tanto. E aí foi onde a gente descobriu, por uma fonte do próprio Banco do Brasil, da própria diretoria, lá, a própria coordenação do BB Crédito na época, que essa linha ela era uma linha deficitária para o banco. Porque como é 0,4% ao mês essa taxa de juros, na época, inclusive era outro governo, inclusive até deixar claro aqui, gente, a gente está fazendo essa live aqui, falando desse problema que está acontecendo, independente, ninguém está aqui nem elogiando o governo Bolsonaro, nem metendo pau no governo Bolsonaro, aqui ninguém está criticando governos anteriores, nem elogiando governos anteriores, aqui é apolítico esse papo que a gente está tendo aqui antes que comecem daqui a pouco nas redes sociais lá, dizerem que a gente está defendendo o A ou B, enfim. E naquela ocasião, era ainda o governo Dilma, e o pessoal do BB naquela época me informou o seguinte: olha, Rodrigo, a gente não divulga mesmo. A gente tem uma dificuldade em divulgar, porque quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente empresta, a gente tem dois problemas. Primeiro, a inadimplência de quem pega esse dinheiro, que na época ainda ia para a conta da pessoa física. E em segundo lugar, porque a taxa de juros era 4% ao mês, né, 0,4% ao mês, e essa diferença dos juros de mercado seria repassado pelo governo federal ao Banco do Brasil. E naquela época esse repasse já não fazia algum tempo que não era feito. Então, quanto mais o Banco do Brasil liberava esse dinheiro, divulgava essa linha, mais prejuízo como instituição financeira o Banco do Brasil tinha.
então por isso que não se divulgava muito. Mas isso mudou, os tempos mudaram, governos mudaram, depois entrou o Michel Temer, agora entrou o Bolsonaro, enfim, novos orçamentos foram feitos, e agora por que continua se não divulgando tanto essa linha de crédito até hoje? Eu sei que mesmo sem divulgar já se usou todo o dinheiro, né? Mas você não acha que principalmente lá em cima, norte, nordeste, centro-oeste, no extremo sul, que um pouco, não deveria ter um maior nível de divulgação para que as pessoas soubessem mais dessa linha de crédito? Perfeitamente. E esse, como eu disse, esse foi um diagnóstico nosso e que deveríamos já organizar, né? A gente estava nesse diálogo junto com o Banco do Brasil para uma campanha conjunta. Né? Como se trata de um produto do banco, a gente não pode anunciar isoladamente enquanto Secretaria Nacional, isso Exato, tem que ser junto com o banco, mas nas nossas reuniões no início do ano a gente já tinha deliberado para esse encaminhamento. Né? O Banco do Brasil ia demandar para a sua área de comunicação ver peças publicitárias, como a gente melhorar essa comunicação da linha de crédito. Porém, isso demandava também um esforço maior nosso. Por quê? Se dentro deste uso regular, sem esse aumento da comunicação da linha de crédito, a expectativa do consumo de 2020 já seriam os 10 milhões cravados, Exato. Então a gente teria, muito provavelmente, a necessidade de um aporte. Então a gente estava trabalhando para fazer esse processo de melhor divulgação da linha, mas também com a confirmação de um aumento do subsídio, né, ou como que a gente conseguiria melhorar, aperfeiçoar esse processo. Se desenhou de outra forma, né, por enquanto. Agora, mais em cimamente... desculpa, perdão, te cortei. Não, a gente teve essa questão do corte, que não foi previsto, não foi planejado, né, a gente tentou reverter na votação de orçamento suplementar, fizemos uma reunião, tivemos o suporte, inclusive, da senadora Mara Gabrilli no processo, né, reunimos o Banco do Brasil, a nossa secretária, no gabinete da senadora Mara. Então, a gente, de fato, movimentou o primeiro semestre ali em torno dessa recomposição do orçamento. Infelizmente, após a votação, isso não se deu. Mas agora a gente já está com uma outra perspectiva, né, por meio de um projeto de contingência para a pessoa com deficiência, de conseguir essa suplementação e deixar normal as operações do BB Crédito Acessibilidade para 2020. Até porque tem prazo, não tem? Não, vai ser agora até dia 30 de junho, é isso? Que isso precisa ser feito? Tem um prazo, mas a gente vai estar... Não, 30 de julho, eu acredito. Julho? Tenho que confirmar, peço perdão, eu não olhei a data específica. Abrão, você lembra? O levantamento feito pelo Departamento de Jornalismo, até mesmo junto a fontes do Banco do Brasil, é de que se esse aporte, em não acontecendo até 30 de junho, que finaliza o primeiro semestre, a partir do segundo semestre, a partir de 1º de julho, o Banco do Brasil não teria o aporte financeiro para continuar com a linha de crédito. Então, o NAUM, com essa informação também, então, agora nós podemos confirmar com mais uma fonte, agora com o NAUM Mesquita, da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, de que este aporte é necessário para que a linha de crédito continue, então, no segundo semestre, porque o que foi destinado pelo orçamento para 2020 já foi utilizado. Isso quer dizer... No primeiro semestre. O que a revista Reação, o que o Sistema Reação trabalhou foi nesta apuração, né, de que, infelizmente, em não havendo uma destinação pelo Ministério da Economia, via um projeto para o Congresso Nacional, em que esse projeto precisa passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, trazendo a suplementação orçamentária. A partir de 1º de julho, pode as agências do Banco do Brasil não ter mais recurso para operar. É isso, Naum? Traduzindo, é bem isso mesmo, Naum? Sim, o Banco do Brasil nos comunicou, né, ele, assim como nós estávamos acompanhando atentamente essa movimentação do orçamento, o Banco do Brasil, como parte, né, completamente interessada, também estava acompanhando, e nesse nosso diálogo ele nos oficiou sobre esse risco, não havendo a recomposição,
da necessidade da interrupção de transações para o segundo semestre, que é o que nós estamos agora agindo de forma prioritária para evitar que isso ocorra, porque nosso interesse é completo na manutenção dessa política pública. A gente também visualiza e identifica o crédito à acessibilidade como algo de primeira necessidade, né? Tecnologia assistiva não é um luxo para a pessoa com deficiência, ela é uma necessidade e a gente valoriza dessa forma. Inclusive, a gente está com um vídeo que foi enviado pelo advogado Geraldo Nogueira. O Geraldo Nogueira é um advogado cadeirante lá do Rio de Janeiro, ele é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio, ele também trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro, é um ativista de muitos anos, e a gente pediu para que ele fizesse uma observação, tomando por base a LBI, sobre esse caso específico do bebê crédito acessibilidade. Eu queria chamar agora, viu, Marcos, da técnica aí, para que você colocasse o vídeo enchesse a tela com o vídeo do Geraldo, para que ele só está em vídeo porque ele está numa outra live agora com a Prefeitura do Rio, mas senão ele estaria aqui pessoalmente com a gente discutindo. Geraldo, conta aí para a gente. Olá, pessoal da TV Reação. Olha, eu perguntava aqui como a Lei Brasileira de Inclusão trata a questão das novas tecnologias, né, as tecnologias assistivas. Eu, compulsando a lei, encontrei esse assunto tratado em 2 títulos da lei. O título 3º, que trata de acessibilidade, está lá também falando sobre tecnologia assistiva, e o título 4, que é mais amplo, trata de vários outros assuntos, mas logo no início do título, ele priorizou as novas tecnologias, falando de tecnologia assistiva. Importante dizer que a lei determina que os programas, projetos de pesquisas dos órgãos públicos, né, da administração pública, ou que envolva recurso público, obrigatoriamente tem que incluir a questão da pesquisa, né, ou do desenvolvimento de tecnologias assistivas. Acredito eu que o legislador quis garantir que até nesses produtos novos, não voltados diretamente para a pessoa com deficiência, mas que seja pensado que eles sejam né, adaptados ou acessíveis ao uso de pessoas com deficiência. Eu acredito que a ideia do legislador seja essa. A lei também determina que a pessoa com deficiência tem direito, né, a acesso a recursos, às novas tecnologias, garante isso. E o artigo 75, que é um artigo assim, importantíssimo, ele determina que o poder público desenvolverá planos e programas que serão revistos de 4 em 4 anos para serem atualizados, né, com o intuito de facilitar, aí vem o inciso 1, facilitar o acesso a crédito especializado para aquisição de tecnologias assistivas. Isso aí significa que a pessoa com deficiência teria acesso a empréstimos, né, com juros subsidiados pelo governo, para comprar, por exemplo, uma cadeira de rodas nova, um elevador, uma bengala mais avançada, né, para um cego, um aparelho auditivo, enfim, qualquer tecnologia, não só essas de uso imediatamente pessoais, mas pode ser até adquirido para colocar em casa, né, um recurso qualquer que facilite a vida da pessoa. Esse é muito importante, esse artigo, o governo deveria estimular isso de imediato, né, a gente não vê um incentivo muito grande nessa área, mas também a lei estimula que o governo subsidie créditos para empresas que vão desenvolver tecnologias assistivas. Estimula também que as escolas implantem programas de pós-graduação, de estudos sobre formação de pessoas especializadas em novas tecnologias, além de outros estímulos nessa área. Mas fica aí essa dica da importância do governo regulamentar de imediato esses ativos. A maioria tem eficácia contida, né? Sendo que esse do crédito especializado poderia ser já implantado, basta estimular os órgãos de governos com essa capacidade. É isso, gente. Fica aí essa dica aí dos créditos especializados. Um abraço para todos, até a próxima. Obrigado aí, obrigado Geraldo Nogueira. Inclusive, até deixar um recado aí, Geraldo Nogueira, ele tem lá no Facebook, no Instagram, é só seguir o Geraldo lá, é Geral Nogueira no Facebook e no Instagram, quem quiser saber mais sempre sobre direito da pessoa com deficiência. Vamos dar uma ouvidinha aí no pessoal do mercado? Vamos saber das pessoas do mercado aí, como é que está
essa questão. Eu vou chamando pela ordem aqui. Eu queria falar primeiro com o Júlio, lá de São José dos Campos. O Júlio, que é da Kit Livre, né? O Júlio, ele é fabricante de equipamento, né? Pode tirar a máscara aí, Júlio. Aqui não tem Covid não entre nós, aqui na live não tem. A equipe toda, então a gente está prevenindo aqui, né? Tranca a equipe no banheiro, aí você consegue falar melhor com a gente. O Júlio, ele é fabricante de um equipamento, né, que você acopla a cadeira de roda e esse equipamento faz com que a sua cadeira de roda se torne um triciclo motorizado. Ele também fabrica triciclos motorizados e ele vende muito ele vende direto ao público também, além de através de distribuidores, e ele tem bastante vendas que acontecem pelo BB Crédito Acessibilidade. Conta para nós, Júlio, qual é a importância dessa linha de crédito, BB Crédito Acessibilidade, para a vida da sua empresa? Isso, então, o que acontece? A nossa empresa, né, o Kit Livre, ele surgiu há alguns anos e a gente sempre desempenhou um papel de tentar trazer a mobilidade para o maior número de pessoas. E a grande procura sempre, assim, em grande parte dela, foi por um público aí que se enquadra entre a classe C, D, né, um pouco na classe B. Mas sempre pessoas que têm aí uma certa dificuldade para acesso a crédito. E aí a questão do BB Acessibilidade, ele atende em grande parte essas pessoas que as restrições para crédito, o formato que o BB Acessibilidade libera, ele ajuda nessa aquisição. E é o que acontece, desde do nosso início das atividades, o produto em si, ele foi pensado já justamente pensando na linha de crédito de acessibilidade. Então, assim, as inscrições técnicas, tudo o que acontece do Kit Livre, ele é baseado na descrição até do catálogo de produtos possíveis ali de financiamento. E a gente veio percebendo que isso ajudava muito o público a adquirir. Então, desde o ano passado, a partir de setembro, o BB Acessibilidade, ele vem representando cerca de 1/3 das vendas que a gente realiza aqui dentro da empresa, aqui dentro do nosso negócio. E o que a gente foi percebendo? Essa questão que comento, que a parte da equipe, né, dentro da própria agência, do próprio banco, um pouco despreparado no sentido de conhecer a linha, isso acontece frequentemente, a gente não tem como fugir disso. E a questão também um pouco da parte da dificuldade do cliente poder chegar até a agência, porque é algo que a gente tentou fazer uma flexibilização através de uma venda ou uma contratação remota, mas isso não acontece porque ele tem um fluxo meio que burocrático, depende de várias etapas presenciais para poder, assim, ser efetivado. Então, o que a gente acabou tomando de iniciativa, até mesmo para poder ajudar nisso tudo, hoje a gente tem um serviço aqui dentro que a gente disponibiliza a condução para o cliente até a agência, a gente tem uma pessoa que acompanha a jornada dela por inteiro, até desde da proposta ser analisada, a análise de crédito, o que ela precisa fazer para poder, assim, conseguir o crédito, até o momento da efetivação mesmo, que é até a agência, conversar com o gerente, gerar proposta, gerar nota fiscal. Então, o BB Acessibilidade, ele ajuda em muitos negócios voltados à venda de produto de tecnologia assistiva em todos os âmbitos, né, tanto cadeira de rodas, o próprio nosso equipamento Kit Livre, as próteses, os aparelhos auditivos. Então, isso ajuda bastante o acesso para esse público. Mas a questão dessa dificuldade de implementação é mais por conta de todos esses fatores que vocês comentaram. Só que aí, no papel nosso aqui, a gente tem um certo volume, né, considerável por conta dessas ações que a gente foi entendendo que quando você enxerga um problema, você tem que pegar ele e transformar, e não esconder, né? Então, assim, não tem como a gente mudar o treinamento dos agentes dentro do banco. Isso não vai fazer, a gente vai ter essa força para fazer isso. Então, a gente busca outras alternativas. E é nisso que a gente trabalha. Então, o acesso ao crédito de acessibilidade acontece com frequência aqui com a gente, por conta desse apoio da jornada para conseguir realmente efetivar a contratação do crédito de acessibilidade. Então, a gente tem uma equipe que é específica para auxiliar o cliente a fazer a análise de crédito, a gente disponibiliza o Uber, o carro ali para levar o cliente até a agência, acompanha ele dentro da agência, fala para ele, você não sai da agência enquanto o seu gerente não emitir a carta proposta aprovando o crédito e a gente emitir a nota fiscal. Então, assim, é um trabalho que tem que ser bem acompanhado para dar certo. Mas é muito importante que ele continue existindo, porque a gente sabe, a população no Brasil
a maior classe dominante é C e D. Então, se a gente corta isso, esse benefício, né, que é essa ajuda pelo BB Acessibilidade, a gente vai dificultar ainda mais o acesso à tecnologia, que já é difícil. Então, o BB Acessibilidade, eu acho que tem esse papel de realmente ajudar um crescimento da área e o crescimento, sim, da acessibilidade de todos aí pela aquisição dos produtos, porque ele tem essa questão mesmo de ser taxas baixas, né, e ter um prazo muito diferenciado em relação a prazo de pagamento quando a gente considera aí qualquer outro tipo de financeira, fintech ou outros meios de pagamento. Legal. Vamos ouvir um outro lojista. Vamos para São Bernardo do Campo, ouvir a Mariane Santana, que ela, além de participar da linha Movo, ela também é a secretária municipal da pessoa com deficiência de São Bernardo do Campo. Como é que você avalia essa possível suspensão desta linha de crédito tão importante para a pessoa com deficiência? Boa tarde, Mariane, mais uma vez. E até Mariane, não te interrompendo, mas o que é interessante da Mariane, ela também é uma pessoa com deficiência, ela também é usuária de cadeira de roda, então ela está nos dois lados da ponta aí, né, Mariane? Desculpa, só para ilustrar, para que você também é uma consumidora do BB Crédito Acessibilidade em outras coisas, que, por exemplo, o BB Crédito Acessibilidade, você pode comprar um elevador, uma plataforma, uma adaptação de carro, motorizada, contratar um serviço de arquitetura para você fazer adaptação na sua casa, enfim, né, Mariana? Então você pode ser uma usuária também e não só uma revendedora, né? Sim, eu vejo tanto. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está aí prestigiando essa live tão importante. Quando eu vi esse recado, eu quase caí da cadeira, porque para mim é inadmissível esse tipo de coisa, regredir e não evoluir, porque assim, a gente vê um sorriso de esperança quando a pessoa que está baseada numa tabela SUS e recebe uma cadeira lá de em torno de R$700, que está parada há 17 anos sem ter uma atualização, e o governo, as prefeituras não conseguem comprar um equipamento legal com este valor. E você abre uma pontinha de esperança quando você fala, você conhece o crédito acessibilidade? Não, a pessoa muitas vezes nunca nem ouviu falar. Aí você fala para ela, você acredita que você pode pagar em torno de R$100 para ter uma cadeira bacana, que você se sinta bem nas suas medidas, feita para você, conforme o seu diagnóstico? Isso gera uma esperança tão grande na cabeça da pessoa, que vê na internet pessoas muito bem sentadas, equipamentos tão bons que, graças a Deus, está se evoluindo a tecnologia no nosso país, para chegar agora e parar com isso. Porque eu já avisava que ia chegar um determinado momento que essa dificuldade que o Júlio fala, que sente com os clientes, da dificuldade de chegar numa agência e a pessoa nunca ter ouvido falar, o gerente do banco, e a gente orientar, às vezes até que ligar para o próprio gerente do banco e conversar com ele, eu já pensava que as estruturas, igual o Kit Livre, igual as lojas de cadeiras de rodas, devia ter seu próprio setor de atendimento desse público. Então, eu visava, na minha cabeça, né, que iria chegar a esse ponto da gente ter um posto de atendimento só para essas pessoas em alguns lugares, mas regredir jamais passou pela minha cabeça. Ou então, né, Mariane, como a gente sugeriu na época da elaboração do plano, né, do BB Crédito, quando a gente ia para Brasília para dar sugestões, a gente sugeriu que fosse como é aquela linha de crédito da Caixa Econômica para material de construção, por exemplo, onde a loja de material de construção, ela é um agente de crédito e faz análise do crédito, a própria loja de material tem ali o sistema, tem ali o programa, e ela faz todo o trabalho que o banco faria. A própria loja, o próprio estabelecimento faz. E depois o banco, aí essa outra parte de receber, de pagar, enfim, aí é com o banco, mas a loja serviria de agente, para não perder venda, né?
para que você não perdesse venda, para que você já amarrasse o cliente ali. Isso seria tão bom. Desburocratizar, né, a situação. Desburocratizaria, seria ótimo para o lojista, perfeito para o usuário, e para o banco, acredito que também, porque você estaria emprestando mais dinheiro, mas é aquilo que a gente fala, né? Estava falando no início aí, junto com o Naum. O problema é o dinheiro, né? Não, o dinheiro é o que tem ali, o volume de dinheiro que é dispensado para essa linha de crédito, né? Pra você ter uma ideia, foi cortado no ano passado pela metade e agora, até a metade desse ano, já foi praticamente todo usado, e isso é que está gerando esse problema. Quantos % da tua venda, você tem ideia, Mariane, que é feita através de BB Crédito Acessibilidade? Aproximadamente 44%, mais ou menos, nas lojas, né, que são 3 unidades, que eu sou a consultora administrativa deles. E, assim, o que eu percebo na prática, quando vê o cliente comprando, é que, às vezes, ele nunca pensou em ter uma motorizada, ele já começa a pensar, a gente sabe que nossas calçadas são ruins, aí vem o kit livre com essa inovação de tecnologia para engatar na cadeira de rodas, ele já começa a pensar que não é um luxo, é uma possibilidade de poder estudar, de poder namorar, de poder ir trabalhar. Então, assim, abre-se visões na cabeça daquelas pessoas que às vezes comprariam uma cadeira hospitalar e fala, não é seu quadro uma cadeira hospitalar, vamos comprar uma parecida, uma que te atenda e que você pague 80, 70 reais por mês lá no banco. E eu não sei o nível de inadimplência que o banco tem, mas o que eu percebo ali com os clientes, indiferente da condição financeira delas, é que eles se sentem tão acolhidos que eu não vejo a má intenção de falar, eu vou comprar e não vou pagar. Mesmo porque uma cadeira de rodas tem uma vida útil de aproximadamente 5 anos. Se a gente contar que dá exatamente as 60 parcelas, você sempre está com uma cadeira legal. E pagando um pouquinho por mês, né? Pagando um pouquinho por mês. Isso aí. Naum, o que você acha? É isso aí. Bom, a Mariane, né? Uhum. A Mariane trouxe uma questão aí importante. A tecnologia assistiva, ela necessariamente ela precisa ser personalizada. Ela é para a necessidade daquela pessoa. Então, em passar por uma avaliação, por uma prescrição desses equipamentos mais perfilados é imprescindível. A gente cair, por exemplo, no senso comum de querer aquela cadeira padrão que você sai distribuindo para todo mundo. Graças a Deus, isso já é raro, vamos dizer, para não dizer que extinguiu, né? Mas raríssimo no Brasil, essa lógica de caritativismo, de que é qualquer cadeira, e isso vai atender a pessoa. Não, ela precisa daquela cadeira especificamente devido à particularidade, às características dela. Então, esse direito de não se ver limitado, de ter acesso também a passar por essa personalização e você alcançar isso via BB Crédito Acessibilidade é importantíssimo, né? Como a gente vem reforçando, é uma política pública. Então, a mensagem importante é isso. A tecnologia assistiva ela é um item personalizado, né? Ela é indicada a partir da necessidade específica de cada pessoa. A gente conta com profissionais da saúde habilitados para fazer esse processo de avaliação, prescrição, sugestão, né? E muitas vezes você recebe e ainda precisa da adequação fina para que ela fique perfeitamente adaptada à sua anatomia, à sua necessidade, à sua funcionalidade. Então, ela vai agregar maiores possibilidades para você ter qualidade de vida, autonomia, né, em todos os sentidos, não só para deficiência física, mas para todas as deficiências. As pessoas fazem muito uma leitura imediata à deficiência física, mas não só, né? A tecnologia assistiva auxilia qualquer pessoa com deficiência em diversas situações, contextos, então seja para educação, seja para locomoção, seja para comunicação. Para tudo, exatamente. E até na hora de contratar uma pessoa, por exemplo, eles estão todos assistindo porque virou uma loucura meu WhatsApp, todo mundo falando, não pode, enfim. Aí tem uma moça que ela é linda, que trabalha com a gente, a Bruna, e ela foi feminicídio, né? O namorado dela jogou ela da janela do 2º andar. Enfim, quando ela chegou para pleitear uma vaga na empresa de vendedora, ela entrou com uma cadeira que tinham dado para ela no SUS.
uma moça linda, inteligente, carismática, tudo. E até que no final da entrevista, eu falei, Bruna, tudo bem, mas a sua cadeira de rodas não dá. Porque era totalmente incompatível com ela. E a gente falou, você sabe que existe o crédito de acessibilidade? Não divulgam, não falam nada, né? Por intenção, mas acho que porque não ganham comissão, sei lá, gerente de banco. Eu acho que é importante a gente colocar que a gente tem qualificado também as prescrições dentro do SUS. É algo que leva tempo, né? Mas esse processo também da dispensação por meio do sistema de saúde, ele existe e ele tem aprimorado durante esses últimos anos. Só que a gente tem também outras fontes, né? Além do SUS, nós temos a dispensação via Previdência Social, então aquelas pessoas que são beneficiárias do INSS têm acesso à tecnologia assistiva via reabilitação profissional, e também alunos com deficiência que necessitam de tecnologia assistiva, existe uma dispensação voltada exclusivamente para a política educacional pelo MEC, né? A gente tem as salas de recursos multifuncionais, que precisa estar no momento agora de atualizar, né? Ela foi lançada em 2010, não teve nenhuma revisitação. Essa a gente está no momento também de dialogar com o MEC, de requalificar, porque precisa atualizar, né? Avançou-se muito a tecnologia de lá para cá, e a gente tem que repensar o como aprimorar nesse momento. A Mariane caiu. Ela está colocando... Não, aproveitando que a Mariane caiu aí, vamos só para dar, enquanto ela retoma, eu queria que você dissesse para mim, daqui a pouquinho, eu vou chamar um comercial agora, mas para um intervalinho comercial, para que a gente possa saber o seguinte, o que atrapalhou, essa pandemia atrapalhou bastante na evolução desses trabalhos de vocês aí, por conta de ter parado muita coisa, não? Eu vou entrar com o comercial agora, você me responde na volta, tá bom? Gente, vamos ver o nosso apoiador, o apoiador que tá nos apoiando aí, a empresa que está com a gente, Norte Isenções. Vamos lá. Chegando no nosso programa, Norte Isenções para você. Público PCD, presta muita atenção. Esse aqui é o Márcio, já está há muitos anos cuidando desse assunto no Público PCD. Uma super equipe esperando também isenções de IPI, CMS, o rodízio também de São Paulo, e TVA, nunca mais. Nunca mais. Entrando em contato com a Norte Isenções, a equipe comercial vai te dar todo o suporte e a operacional todo o andamento do seu processo. Manda o WhatsApp agora, 947577595. E você não tem ainda a sua CNH especial? Também vocês cuidam disso. Isso mesmo, encaminhe seu relatório, vai ser avaliado com uma pré-análise, entender se você entra do programa. Todas as patologias estão listadas no nosso site, norteisenções.com.br. E hoje todas as concessionárias têm um carro específico para atender o público PCD. Hoje nós estamos aqui na Brasil Wagen da Vila Guilherme e separou esse carro que está vendendo muito há 2 meses, grande sucesso, que é o T-Cross TSI, que baita carro e completo. Isso mesmo, a versão T-Cross Sense TSI 200 automático 2020. Ele vem completo, luz de Uni LED, roda de liga leve, módulo de subida de vidro, pisca, enfim, vários itens. Venha fazer um test drive para você conhecer. E o preço, ele custa R$ 69.900. Com as isenções de IPI e ICMS, Igor, 57.630. Um carro como esse. Então, manda o seu WhatsApp agora. 947577595. E tem um escritório já todo adaptado para atender você também. Isso mesmo. Agende uma visita, vá ao nosso escritório e entenda como funciona o processo. Norte Isenções esperando você. Manda o WhatsApp agora. É isso aí, a Norte Isenções, ela fica aqui em São Paulo, mas ela pode estar atendendo você de todo o Brasil através do WhatsApp, que é 0, código da operadora 11 94757 7595, 94757 7595, fala com o Márcio. Vamos lá, voltamos aí com a Mariane, então. Ô Mari, tá ouvindo a gente? Tá? Então, eu preciso chamar a Maria de Mello também. Mari, você tem mais alguma coisa para colocar? Não. Eu só quero agradecer a participação. Parabéns, Rodrigo, por ter tocado nesse assunto, que para a gente é muito importante. Eu que precisar da gente aqui de São Bernardo, positivamente, quanto a isso, pode contar. Tá ótimo, então. Obrigado, Mariane. Vamos chamar, então, na tela aí a Maria de Mello, lá de Belo Horizonte, da Tecnocare. Maria de Mello, que é colega do Naum, né?
terapeuta ocupacional, uma das grandes referências aí, se não a maior referência do nosso país. Oi, Maria, tudo bem? Como é que está em Belo Horizonte? Aqui está tudo bem, mas assim, depois que eu ouvi essa notícia, não estou nada bem. Eu estou ouvindo a análise de todos vocês, mas a preocupação, na verdade, gente, a questão ela é muito maior do que só a questão de pagamento pelos produtos. Quando o BB Acessibilidade, em 2012, foi criado, o Brasil, na época eu era assessora, sei lá de qual ministério, mas a tendência no Brasil, naquela época, foi de avançar nos direitos das pessoas com deficiência. Isso significava, do ponto de vista da tecnologia assistiva, sair daquele modelo de prescrição, que é típico do modelo médico, onde um profissional de saúde determina o que é melhor para o cliente e ele indica, e isso ainda funciona dentro do SUS, a partir da linha de produtos pré-definidos e da forma que é o processo de avaliação da necessidade, indicação do produto e prescrição do produto. O Brasil queria avançar no termo de direitos humanos para modelos de dispensação de tecnologia assistiva ou de acesso de tecnologia assistiva, onde o sujeito ele consegue exercer mais autonomia como responsável no processo de identificação da solução assistiva que lhe atenda melhor. E isso, né, segundo os modelos vigentes pelo mundo afora, o segundo passo desse modelo pensa numa escala de quanto mais alta, maior é o direito da pessoa com deficiência nesse processo. O outro passo seria a pessoa com deficiência ter alguma forma, algum mecanismo de escolher o produto que ele teria acesso dentro de uma lista possível. E o modelo do BB Acessibilidade, ele foi criado muito pensando nisso. Olha, então nós temos hoje o SUS, que tem uma lista fechada, a pessoa vai lá, é avaliada e tal, e é por meio da licitação, ele não tem muito como escolher, ele vai receber um produto. Porém, nós estamos criando a possibilidade de que essa pessoa com deficiência, ela tem a indicação de um produto por meio, idealmente, de uma avaliação por um profissional especializado, e ele vai poder escolher no mercado, dentre as características e parâmetros daquele produto, a marca que melhor lhe convier. Então, na verdade, gente, o BB Acessibilidade sair de cena agora significa retroagir, um retrocesso a esse direito de acesso ao produto assistivo com mais autonomia. Cá entre nós, isso é um retrocesso em termos de direitos humanos, né, se a gente for fazer uma análise do contexto como um todo. Então, para mim, é muito pior do que quebrar as revendas, do que pode acontecer em termos do mercado comercial, porque vai ter um efeito em termos de direitos humanos no país muito grande. Né? É um retrocesso gigantesco em termos de direitos das pessoas com deficiência, no contexto mundial. Eu queria que o Naum comentasse sobre isso, se possível, né? E um prazer te ver todo mundo aqui, né, gente? Pena que é por esse motivo. Não, a gente... Vamos ter boa notícia em breve, Maria, tenho certeza. Olha, eu concordo com você. A gente já reiterou aqui, né? É uma questão de direito, né? De direito humano, de direito da pessoa com deficiência. A melhor assistência, a melhor tecnologia, ao que melhor lhe atende, né, no fornecimento de qualidade de vida, de independência, de funcionalidade. A gente tem trabalhado para essa transição de paradigma no Brasil em diversos aspectos, não somente no acesso à tecnologia assistiva, mas o próprio reconhecimento de pessoa com deficiência, né, está em pauta. A nossa secretaria é a protagonista desse processo, a gente está encabeçando essa virada para a avaliação única da pessoa com deficiência. A gente já conseguiu algumas coisas também, foi reeditado a implementação do Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, então a gente participa da coordenação em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia desse comitê, onde todas as pastas afetas à pessoa com deficiência, né, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, da Educação e Cidadania estão junto conosco nessas deliberações que vêm a seguir. O colega Geraldo comentou do artigo 75 da Lei Brasileira de Inclusão. A gente já tem uma proposta para ser levado na primeira reunião do CITA, que está pertinho, para implementação do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, né? Então, a gente tem que evoluir, a gente não está colocando um momento emergencial, que é a manutenção, né? Não vamos falar de reativação, porque ele não foi interrompido.
E nossa secretaria está aí atenta, né, e colocando todos os esforços para que ele não seja interrompido. Então, a gente vai falar da manutenção do BB Crédito Acessibilidade, mas também do seu aprimoramento. O artigo 75, algum documento foi enviado, né? O artigo 75 prevê também a desoneração, né? Por quê? O BB Crédito Acessibilidade, ele é uma via, sim, de permitir o acesso a uma pessoa que não tenha uma alta renda, a não ser limitado por um contexto social, de ser privado de uma tecnologia que ela necessita. Então, é isso, né? A gente está falando, de fato, de uma política afirmativa, de direito humano para a pessoa com deficiência, independente da classe social, ter direito ao consumo de um bem de primeira necessidade para ela. A tecnologia assistiva é bem de primeira necessidade. Sem dúvida. E segundo, que já tem essa previsão na lei da desoneração do campo da tecnologia assistiva, né, para o setor produtivo e de comercialização. Isso é muito importante no Brasil. E a gente está focado, assim, porque infelizmente a gente foi tomado por essa notícia não muito positiva, mas a gente tem muita coisa boa para falar também que está se dedicando. Antes do intervalo, você me perguntou se a pandemia afetou muito. Sou muito franco, Isso. A pandemia afetou parcialmente, né? Mas não quero aqui de forma alguma colocar a culpa na pandemia. De fato, há um primeiro impacto, o teletrabalho que nos foi imputado, né, e que limita as reuniões que estavam em alta, né, intensidade ali com os setores, com o Banco do Brasil, com setores do governo federal, elas foram pausadas, né, ou tiveram um espaçamento maior entre elas. Se isso afetou da gente não ter sucesso na recomposição no primeiro momento, no primeiro passo que a gente estava tentando, não consigo avaliar plenamente, mas de fato gerou ali uma dificuldade na celeridade que a gente estava tendo nessa pauta, né? A gente estava com reuniões semanais praticamente sobre os processos de tecnologia assistiva, seja a implementação do CITA, seja a composição de um esboço do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, né? Já dialogando com os atores necessários sobre essa possível desoneração. Então a gente estava avançando ali bastante, né? Conversando sobre a implementação de uma linha produtiva no Brasil, né? Como a gente ajudar a esse polo produtivo de tecnologia assistiva nacional. Eu sou usado e eu coloco que a tecnologia assistiva é a nossa corrida espacial. Ela tem muito potencial para o Brasil, ela não afeta apenas a pessoa com deficiência. Muitas das pesquisas e desenvolvimento de tecnologia assistiva que foca numa necessidade de pessoa com deficiência se torna tecnologia regular, ou seja, acaba revolucionando algo que melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas. Verdade, então, não verdade. é para a população apenas. São critérios que vão nos ajudando a dar saltos tecnológicos que afetam não apenas a qualidade de vida da pessoa com deficiência, mas potencialmente de todos nós, né, que desenvolve soluções. Então é isso, nós temos que investir nesse potencial de passos de qualificação tecnológica para o Brasil. E para isso a gente tem que ajudar também os nossos empreendedores e os nossos pesquisadores no processo de transformar pesquisa em produto, né? E para isso não esqueça de contar com as entidades do setor, a Bridef, a Abotec, que são as entidades que estão ali na linha de frente com os fabricantes, com os revendedores e também representando, de certa forma, a pessoa com deficiência lá na ponta como consumidor. Não esqueça de nos envolver nesse plano de vocês, né, Maria? Eu queria perguntar para o Naum. Gostei das suas colocações, Naum, e você sabe que eu acompanho todas o que vocês estão fazendo e tal, e parabenizo, porque realmente eu te conheço e sei que você é ousado e que você põe o dedo na ferida. Como que o CONAD tem sido consultado nessa questão do bebê acessibilidade? Ou não foi consultado? Não houve a questão da consulta, porque antes da pandemia, a gente não tinha qualquer cenário que ameaçava a manutenção da linha. Isso foi, de fato, algo que ocorreu bem posterior, já agora na fase final, né? Já de menos de 30 dias para cá. Então, nem sequer houve a oportunidade de levarmos ao CONAD. A secretaria ela faz esse diálogo constante de todas as questões. A gente estava
dialogando com a Secretaria Executiva do CONAD para levar a pauta positiva da tecnologia assistiva, né? Para chegar o momento, estruturar e levar para o CONAD as propostas do como a gente avançar. Acabou que, nessa parte aí, sim, a pandemia nos prejudicou um pouco mais, porque o CONAD ele não teve reuniões desde que se iniciou o afastamento social, o distanciamento social, desculpe. Agora que o CONAD agendou a primeira reunião virtual, porque nós temos uma diversidade de pessoas e características bastante grande no CONAD, então não é fácil estabelecer toda a acessibilidade necessária para as reuniões virtuais. Diferente de outros conselhos que fazem suas reuniões por videoconferência, com maior facilidade, o CONAD ele necessita de todas as modalidades de acessibilidade garantidas. Então, agora, acho que primeira semana de julho, que nós temos a primeira reunião do CONAD agendada. Não tenho informação de quais são todas as pautas que eles irão discutir. Pode ser que aí isso cabe ao plenário, né, deliberar suas pautas, não é uma imposição de governo nunca, o plenário ele é autônomo. Pode ser que isso seja a pauta da próxima reunião do CONAD, mas eu ainda não fui informado. Mas, só para esclarecer, a gente de forma alguma negou esse diálogo com o CONAD, mas não havia sinais de qualquer problemática antes da pandemia. Só por isso a gente não fez o diálogo com ele ainda. Legal. Eu só quero alertar, antes do Rodrigo falar até como Abridef, eu acho que esse é o momento de necessidade de união. Para mudar esse quadro, tem que haver uma união das entidades, uma união geral em todo o Brasil. Hoje a rede social está aí para isso. O Rodrigo, como presidente da Abridef, daqui a pouco vai falar do ofício que já foi protocolado junto ao presidente da República. E hoje, quem que pode mudar esse quadro? Ministério da Economia. Paulo Guedes, o ministro. Para que ele possa ser sensibilizado, nós temos que movimentar. Ou pelas redes sociais, ou pelos nossos deputados federais e pelos nossos senadores. Exato. É esta pressão necessária, o alerta do sistema reação é para isso. Há condições de se mudar o quadro, desde que haja uma pressão e que esse quadro seja alterado. Está nas mãos desse universo da pessoa com deficiência. Eu vou publicar agora, na página da revista Reação, o site do Senado, onde você pode localizar no seu estado o seu senador, e também o site da Câmara dos Deputados. Agora, a Abridef já fez o ofício, já manteve contato com a presidência da República, não é isso, Rodrigo? Está aqui, eu queria até ler para vocês, é rapidinho, mas está aqui, está feito. Ó, está feito, está aqui, eu vou ler para vocês. Vamos lá, rapidinho, que depois eu queria que você, Abrão, também, desse uma olhadinha aí nos nossos, quem está assistindo a gente, quem é que nos está assistindo, perguntas de quem está assistindo a gente, porque a gente ainda tem mais um participante, que é o Luciano, aqui de São Paulo, que também é lojista, que também vai falar com a gente. Mas deixa eu ler aqui o ofício que foi encaminhado ontem, dia 16 de junho de 2020, o ofício número 068 de 2020, a Presidência da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Linha de crédito, BB Crédito Acessibilidade, liberação de orçamento para segundo semestre de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviço de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência, vem por meio deste ofício formalizar a solicitação em nome de todo o mercado que representa, falando em nome também dos mais de 46 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, seus familiares, profissionais do setor de inclusão, reabilitação, acessibilidade e saúde, para que o governo federal possa dar caráter de urgência no processo de liberação do orçamento para o segundo semestre de 2020 para o Banco do Brasil, para que a instituição possa dar continuidade sem interrupções ou suspensão nas atividades da linha de crédito BB Crédito Acessibilidade. Em vigor desde 2012, através do plano Viver Sem Limites, essa linha de crédito especial vem mantendo vivo esse setor do comércio e da indústria de tecnologia assistiva nacional, já tão sofrido pelas regulações, burocracias, taxações fiscais a que é submetido.
Com o nosso sistema atual de concessão de tecnologia assistiva através do SUS, os equipamentos e produtos de tecnologia assistiva acabam não atendendo às reais necessidades dos usuários com deficiência na imensa maioria dos casos. Por isso, o BB Crédito Acessibilidade, com suas taxas de juros subsidiadas pelo governo federal, vem desde a sua criação proporcionando a possibilidade de boa parte da população com algum tipo de deficiência a ter acesso a produtos com mais tecnologia, portanto, terem, por consequência, uma melhor qualidade de vida, com mais dignidade e pagando através de parcelas que cabem nos seus orçamentos para o seu próprio equipamento de uso diário e necessário. A própria Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146/15, pela inteligência de seus artigos 74 e 75 e os artigos 77 e 78, que foi instituída no sentido de se promover e assegurar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, dando assim o Estado como provedor desses recursos necessários. Dessa forma, a Abridef, como entidade representativa apta de todo o setor produtivo do comércio e prestação de serviços e das pessoas com deficiência, procura sensibilizar Vossa Excelência da necessidade urgente dessa liberação orçamentária para essa linha do Banco do Brasil, que até onde podemos levantar tem até o final deste mês de junho para receber esse aporte. Caso contrário, o BB Crédito Acessibilidade corre o risco de ser suspenso, prejudicando assim milhares de brasileiros. É isso. Nessa vertente, nessa questão de movimentação necessária nesse momento, eu quero falar com o Luciano, da Monumento. O Luciano, que tem aí uma liderança bastante grande em relação ao pessoal ligado às revendas, né? Eu queria chamar o Luciano. Luciano, tudo bem? Boa tarde. É momento de arregaçar as mangas e trabalhar incessantemente para que isso seja revisto e o BB Acessibilidade não seja suspenso. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Seu microfone está mudo, Luciano. Precisa... Oi, está mudo, Luciano. Luciano, que é da Casa Ortopédica, fica aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, na capital paulista. Luciano, ouvindo? Luciano? Acho que nós que não estamos conseguindo ouvir o Luciano. Eu acho que ele deve estar com o microfonezinho dele no mudo ali. Clique em cima do microfone, Luciano. Oi, aí. Pode falar, Luciano. Ô, Marcos, verifica com o Luciano aí, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Naum, você acha que o apoio popular pode ser decisivo nesse momento, Naum? Sempre. A manifestação da população de que ela, de fato, entende essa linha de crédito como uma política pública importante de acesso a ela, só reforça esse entendimento também do governo. Se o governo tem um posicionamento e a população diz que o caminho é outro, nós temos que parar e refletir para verificar se a gente está, de fato, indo no caminho certo. Então, sim, a manifestação popular colabora. Luciano agora nos ouve, Luciano? Oi. Perfeito. Positivo operante. Você ouviu a pergunta que eu fiz para você agora há pouco? Não, você estava sem aula. Ouvi sim. O problema estava comigo aqui no microfone. Boa tarde para todos. Muito obrigado, Naum. Você vinha aí somar com a gente, tá? Eu admiro muito seu trabalho. Rodrigo e Abraão. Eu, com toda humildade, eu sempre pensei que a gente tem que ter uma sociedade de classe organizada. Tanto que o Rodrigo, quando deu a ideia da Abridef, eu fui um dos que até ajudou a ele montar. E, paralelamente, eu tenho realmente uma amizade muito grande. Eu tento sempre ter uma postura mediadora com lojistas, tá? E realmente eu faço as palavras de vocês. A gente precisa ter associações de classe realmente representativas, tá? Que consigam entender a demanda do nosso setor e também dos nossos usuários, tá? Saber ter uma interlocução direta e objetiva com órgãos, conselhos, entender a nossa realidade. Eu acho que a pessoa com deficiência em geral,
ela está deixando de ter aquela cultura de assistencialismo e ela quer estar no mercado, ela quer trabalhar, ela quer se relacionar, ela quer consumo. E isso realmente, eu acho que o momento é esse. É um momento, assim, ninguém aqui defende linha ideológica. Acho que o debate aqui foi muito apartidário, isso é muito legal, construtivo. A gente, mais do que enxergar os problemas, é pensar alternativas. Passa a palavra de vocês. Exatamente. Exatamente. Me diz uma coisa, na sua venda aí, eu sei que você é um dos caras que mais vendem cadeira de roda, principalmente, tanto motorizada quanto manual, para o Brasil inteiro, através das redes sociais. Quanto representa, em percentual, as suas vendas através do BB Crédito? Então, Rodrigo, já representou até metade do nosso... Caramba, Luciano. Em momentos mais aí amplos, ele já chegou metade, porque o meu público, respeito lá o Júnior, Kit Live, a Mariane, colega nossa aí do dia a dia, a gente trabalha com bens de médio alto valor agregado. Isso tem para o público-alvo, o financiamento não é necessário, né? Diferente de lojas que têm um apelo mais popular, produtos aí acima de 2, 3 mil reais, muitas vezes o BB Acessibilidade é a única alternativa, né? O que acontece é que a gente veio notando ao longo do tempo uma queda muito acentuada no volume de financiamentos e a gente teve que se recriar, né? Então a gente aumentou o nosso prazo aqui, loja, a gente quase que virou aqui um agente de fomento, porque o que já foi conversado aqui, as tamanhas burocracias entre a pessoa a qual necessita do crédito e efetivamente ela conseguir isso na agência. É o que vocês relataram aqui, é o desconhecimento da gerência, é o descaminho do cliente que foi buscar essa linha, tentarem sugeri-lo uma linha de crédito com uma taxa a mais de mercado, né? Questões burocráticas onde se amarra um vínculo de conta, carência do tempo de movimentação financeira, a renda, né? Renda, e a gente ainda criou 2 parâmetros, né? Se a pessoa ela ganha muito pouco, ela não comprova renda. Se ela ganha muito, ela escapa daquele teto. Da renda, Exato, que tinha que ser revisto. Faço as palavras de alguns colegas aqui até que escreveram. Tem regiões, região sul, por exemplo, tem lojas que a operação de venda de cadeira sob medida ela é unicamente feita pelo BB Acessibilidade. Então eu tinha... Ou seja, se acaba, essas lojas vão fechar. Né? Muitas lojas vão acabar fechando. Sem dúvida, ou pelo menos, se não fecharem, elas vão ter que extinguir esse modelo de produto e ter que colocar uma linha alternativa. Aí o consumidor também vai perder a quantidade... Em qualidade, né? Sem dúvida. Então, eu comentei na outra oportunidade que vocês me convidaram aqui, que a linha do BB Acessibilidade, com todos os erros e acertos aí, ela ainda é o melhor programa, né? Eu sugeri melhoras dele, seja em facilitação da captura de crédito. Vocês aqui colocaram, por exemplo, aquele situação do Construcar, onde o próprio ponto de venda ele consegue fazer essa captura de documentação, fazer essa mediação. Não sei se seria o caso de fazer um cadastro online, onde o próprio consumidor entrasse, fizesse um pré-cadastro, mas algo que facilitasse essa comunicação entre o consumidor, o agente de venda e, claro, o banco também, que tem os seus critérios de financiamento, a sua governança, mas eu vejo de uma maneira muito preocupante se realmente essa linha for ainda diminuída ou até extinta, como vocês aí temem, a gente vai para um fiasco no nosso setor. Setor, quando eu falo, é toda a sociedade envolvida, tá? Desde o pequeno lojista, o grande lojista, o mercado de venda de cadeiras que movimenta, próteses, e uma questão até inclusiva, porque você vai ter a dificuldade do deficiente arrumar emprego, consequentemente, empresas em cumprir lei de cotas. Você tem uma questão social aí que vai ser um efeito dominó muito trágico, viu? Vai.
Vai. E até desculpa, eu acho que eu não terminei o raciocínio seu. Chegou a ser metade. Hoje, eu não tenho 5% do meu volume total. Caramba! Porque a gente tem vários fatores que vocês aqui talvez foram mais sábios. Eu não sei até que ponto o banco ele está sendo mais seletivo na concessão de crédito, isso é uma situação. Não sei se a destinação de recursos está menor, ou a própria questão econômica do país está deixando a pessoa desacreditada em adquirir novos financiamentos. Mas, na realidade, essa linha está perdendo um vigor aí crescente mês a mês. Poxa vida. Naum, o que você acha? Primeiramente, Luciano, obrigado pelo seu diagnóstico. Até estava comentando aqui com um colega da secretaria que rico ouvir esses retornos por parte de quem comercializa, porque vocês já nos trazem outras informações e outras características que vão nos permitir dialogar melhor com o Banco do Brasil nesse sentido do aperfeiçoamento. O Rodrigo já colocou, né? É importante a participação de vocês nesse processo do aprimoramento da política, não deixa de ser esse um espaço, um momento, mas não apenas, e que a gente possa estar dialogando com o banco para verificar esses pontos que vocês diagnosticam, se há possibilidade de melhora. O banco já nos deu algumas devolutivas de que o processo com as últimas mudanças, ele conseguiu aprimorar a segurança da linha de crédito, né? Sim, isso gera alguns critérios a mais, porém a inadimplência caiu bastante, isso fez com que a taxa de juros revertesse e mantivesse ali naquele 0,4%, como o Rodrigo já colocou. Isso gera um diferencial imenso no sentido da parcela do que seria um financiamento convencional, né, sem a subvenção pelo BB Crédito Acessibilidade, mas é importante a gente ter essas críticas no sentido de dialogar com o banco possibilidades de melhoria, né, de aperfeiçoamento, de um nivelamento. Ele não pode ser restritivo ao ponto que a pessoa que de fato necessita dele tenha privação total. A gente tem que chegar num equilíbrio que gere segurança, né? É necessário que haja segurança da transação para o banco, mas ele não pode ser uma política pública excludente. Então, sim, isso é uma reflexão aqui livre que a gente está fazendo, mas que é isso, a sua própria natureza necessita de ser uma política pública que seja acessada por aquele que não teria condições de adquirir sem essa subvenção. Concordo. Tanto que eu vejo que, assim, é mais ou menos como um programa de agricultura familiar. Você tem algumas situações pontuais para aquele setor. A gente ainda tem mais uma ferida aberta, que a partir do momento que você permite crédito, você está dando a chance da pessoa com recursos próprios comprar o que quer, e você diminui também uma demanda assistencialista, que esse nosso setor ele é muito ainda dependente. Legal, exato. Tem uma situação também. A gente teve o consumo de 5 milhões nesse primeiro semestre. Se o Banco do Brasil ele coloca que o aporte que foi dado, ele prevê, né, que possa ser que interrompa a transação após 30 de junho, significa que ele está ali já finalizando a comercialização de 5 milhões. Então, alguém acessou. Né? Um volume de empresas e de pessoas acessou em 6 meses 5 milhões de aporte por essa linha de crédito, exclusivamente para tecnologia assistiva. Exatamente. Então, tem que diagnosticar, talvez, também localmente, se existem desníveis. Será que você é São Paulo capital? É isso? Sim, eu sou São Paulo capital, perfeito. Às vezes fazer Claro, a gente teria que fazer uma pesquisa, um diagnóstico. Eu não tenho dados para a gente estar avaliando como é esse comportamento, né? Mas, por exemplo, como foi o consumo dessa primeira parte de orçamento nesse primeiro semestre? Isso é importantíssimo da gente avaliar e vendo quais foram os pontos favoráveis ou que geraram, por exemplo, a negação de crédito, né? Seja em qualquer lugar. Mas 5 milhões foram consumidos. Isso aí. Então, houve uma adesão rápida.
Abrão. E foi esse o trabalho jornalístico que nós fizemos, foi em buscar, até mesmo pela transparência, de quanto o banco tinha para disponibilizar em 2020 e quanto o banco já havia disponibilizado. Quando nós chegamos à informação de que estava 0 a 0, de que o recurso disponibilizado já foi utilizado e não tem outro, e aí nós questionamos. E aí a resposta é essa: não há ainda previsão orçamentária para a partir de 1º de julho. Por isso, essa live, em forma de um alerta, é que, em não havendo isso, não tem mais recurso a partir de 1º de julho. Esta é a leitura que o Departamento de Jornalismo do Sistema Reação fez e trouxe hoje essa live, que já passa de 1 hora e 15 minutos, para alertar todo esse público, PCD, em todo o Brasil, para que dá tempo de mudar. Nós vamos só... Todos se mobilizem, né? Para que todos se mobilizem em prol dessa mudança. A gente já tem lá o NAUM, tem a Secretaria Nacional que nos representa, né, NAUM? Mas acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Abrão, eu sei que você recebeu muitas perguntas aí, a gente acabou não abrindo para perguntas hoje, porque entrou muita gente aqui, entraram várias perguntas, vários... você tem alguma que você separou, alguma coisa que você queira estar dizendo aí, não? É muita coisa, viu, Rodrigo? Muita coisa. Eu só acho que... Eu vou traduzir aqui uma pergunta, um comentário que o Carlos Pel fez, é de que nós não devemos... Esse é um país que se cria dificuldade para vender facilidade, né? E acho que isso precisa mudar, né? Há necessidade de mudança. O Brasil, o Banco do Brasil, o Ministério da Economia sabe de quanto foi gasto em 2019. Se tivesse disponibilizado o mesmo valor que foi disponibilizar em 2019 para 2020, talvez nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Então, é um alerta que é necessário ser feito, e o alerta vem da base, né? Vem lá da base, vem daqueles que precisam de que isso continue existindo. Não estamos falando aqui com o fornecedor, nós estamos falando com aquele que atende o consumidor, que sabe das necessidades do consumidor e facilita para ele ter um acesso que é um direito dele. E que o Estado não fornece. Muitas vezes, por exemplo, hoje uma tabela do SUS defasada, ninguém consegue vender mais para o governo federal, porque é uma tabela defasada. E aí, quando vende, vai vender um produto de má qualidade, não tem como oferecer milagre, né? E não adianta você oferecer uma cadeira de rodas, se daqui a pouco aquele que está com a cadeira de rodas está com escaras. Porque ele não vai ter o dinheiro para gastar 10 escaras, não vai ter dinheiro para comprar um colchão para ele. Então, isso precisa ser revisto. Esse é um chacoalhão que o Sistema Reação está dando e que todos nós podemos mudar esse quadro. O Sistema Reação vai continuar trabalhando nisso, mesmo tendo dificuldades para levantar informações, mas nós vamos trabalhar nisso. Eu quero agradecer... E eu espero que da próxima vez, Abrão, a gente tenha alguém do Banco do Brasil, da linha do crédito acessibilidade, sendo representado aqui, né? Porque o que aconteceu? O único representante do governo foi o NAUM, que acabou sendo colocado aqui na cova dos leões, né? Vamos dizer assim. Mas acho que deveria ter alguém do Banco do Brasil aqui, e a gente não teve esse retorno, não teve esse feedback de ter alguém aqui do Banco do Brasil respondendo aqui nessa live, falando, conversando com todo mundo aqui para explicar o que está acontecendo de verdade. Foram convidados... Tá? Fiz contato com a assessoria do Banco do Brasil, da maneira como tem que ser feita pelo Departamento de Jornalismo, pela assessoria de imprensa do Banco do Brasil, e eles não disponibilizaram um profissional para participar da live de hoje. Então, foram convidados. Tanto o Banco do Brasil, quanto o Ministério da Economia, foram convidados para participar da live de hoje, para talvez contradizer essa informação que nós estamos levando. Para dizer, não, olha, o Sistema Reação está enganado. Foi um levantamento errado, mas infelizmente não tivemos essa participação, mas vamos continuar trabalhando nisso, não é, Rodrigo? É isso aí. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o NAUM. NAUM, você está sabendo alguma coisa a respeito de uma linha de crédito que a Caixa Econômica Federal está planejando e está desenvolvendo para também atender pessoas com deficiência, parecida com o BB Crédito Acessibilidade? Você está sabendo disso? Olha, não oficialmente. Nós ouvimos um sussurro, né, por parte da Caixa que havia essa possibilidade, mas nunca chegou nada formal à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que há um fato, né, a Caixa não nos oficiou, seja do planejamento, da previsão ou de uma linha, mas houve
houve uma manifestação de interesse, digamos assim, né, por parte da Caixa Econômica. Com relação a essa linha do Banco do Brasil, a secretária Priscila Gaspar tem se movimentado, nós oficiamos, já coloquei aqui que a gente teve reuniões antes desse processo inteiro, em fevereiro, no gabinete da senadora Mara Gabrilli, né, movimentamos ali junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, a necessidade dessa recomposição. Nós reiteramos ofícios pela Secretaria Nacional, um último agora saiu pela ministra Damares, né, tanto ao Banco do Brasil para a manutenção da linha, como ao Ministério da Economia. Então, essa linha de ataque agora está super intensa, né? A gente não está poupando esforços para, de fato, recuperar a garantia das transações, né, que estão previstas para esse ano. O Banco do Brasil ele faz uma estimativa, então o que ele nos apresentou no início do ano é que a expectativa de consumo, já com o crescimento para 2020, seria de 9,3 milhões aproximadamente, né? Então, de toda forma, a gente está trabalhando na expectativa dos 10 milhões para que não haja orçamento menor do que a previsão e tentar trabalhar uma maior segurança dessa linha de crédito. Acho que outros bancos adentrando o processo só auxiliam, né? A variedade de mercado reforça, né? Eu acho que agrega, auxilia a oxigenação, então eu vejo isso com bons olhos, se outros bancos também desenvolvem algo de fato acessível, né? E encorajador à pessoa com deficiência. Uma linha de crédito muito cara não traria uma solução. Exatamente. Não, posso fazer mais uma pergunta, não? Como? Posso te fazer mais uma pergunta? Por favor. 18 de junho é uma data especial para você? Parabéns! Eu ia falar isso agora, estão dando os parabéns para o Nahum, que é aniversário dele hoje aqui, ó. Olha o presentão que nós demos para o Nahum. Parabéns, viu, Leandro? Parabéns, Nahum. Para você. Obrigado. Gente, então eu finalizo. Eu agradeço a vocês pelo convite, pelo diálogo, pela provocação. Que bom ver também o movimento de vocês em defesa dessa política para a pessoa com deficiência. Eu vejo isso com excelentes olhos, isso é fantástico de se ver, que bom, é importante a gente que mantenha-se isso sempre que necessário. E existe um plano de contingência, né, que vai ser lançado em breve, e a gente espera apresentar à sociedade, como parte das soluções desse plano de contingência, a reacomodação do crédito do BB Crédito Acessibilidade, assim como outros avanços, tá bom? Então, por enquanto é isso, para a gente não avançar demais, mas em breve a gente vai estar trazendo essa boa notícia. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Mantenha a gente informado, não? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlio. Obrigado, Maria. Obrigado, Mariane, que não está na tela aqui, mas acho que deve ter caído o sinal. Obrigado mais uma vez, Luciano, Abrão. Mais alguma colocação que alguém queira fazer? Eu só queria alertar a sociedade que, realmente, como Nahum disse, a pressão dos usuários é muito importante. Então, que a gente se organize, se manifeste e demonstre o real interesse e necessidade que nós temos disso e de muito mais. Obrigada. É isso aí, nada sobre nós sem nós. Gente, obrigado, Abrão, obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado, Nahum, obrigado, Júlio, obrigado, Maria, obrigado, Luciano, obrigado a todos aí, Mariane também. Beijo para todo mundo, a gente volta. Até mais, obrigado. Até mais. Tchau.